Boa noite aí, pessoal que tá chegando. Professor Calçada, boa noite. Letícia, boa noite. Study by Ma, boa noite. Professor André tá aí, boa noite. Opa. Ó o caranguejo. Professor André acho que vai entrar aí. O povo tá chegando, boa noite aí para quem tá chegando. Você sabe, Calçada, que eu não sei essa história do caranguejo, eu vou perguntar para ele hoje. Ó, o João, o Caio Bonato. Ô André, eu não estou conseguindo te convidar aqui para participar, tá? Vê se você consegue se convidar aí para entrar ao vivo aqui com a gente. Vamos lá. Está dizendo que você não pode participar. Como assim não pode? Mariana, boa noite. O professor André deve estar chegando aí. Opa, agora sim. Ó, o Léo Vieira, boa noite. O André vai conseguir entrar aí. Opa, olha ele aí. Agora foi. Fala, professor André. Boa noite, tudo Boa bem? noite, Jordi. Boa noite, pessoal que está participando. Legal fazer parte aí dessa live. Meu amigo Calçada. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Legal. Ô, André, bom, deixa eu começar aqui. O pessoal tá chegando aí aos pouquinhos. Mas agora deu certo aí, Calçado. O André conseguiu, né? É que eu sou Bom, burro mesmo. Não foi erro do computador, não. É que eu sou burro mesmo, entendeu? não, estamos aprendendo. Eu vou confessar para você também que Instagram não é o meu ponto mais forte, mas a gente aprende um pouquinho cada dia, né? Bom, o pessoal está entrando ainda aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jordi, sou professor de Física e Matemática. O meu canal é o Didatique. É um canal que fala sobre várias questões ligadas aí a estudo de várias matérias, né? Então, para quem acompanha aí, a gente está fazendo uma série de lives de como estudar várias matérias. Já tivemos aí de Química, inclusive com Calçada, hoje Física com o André. Já Aham. tivemos de História, tivemos também aí de Geografia. Falamos sobre Olimpíadas Científicas, falamos também sobre o Enem na semana passada, que foi muito bacana. E então sempre você vai encontrar temas aí ligados a estudo, educação, coisa e tal. Bom, e o nosso convidado de hoje é o professor André. Então, professor André, vou pedir para você se apresentar aí para quem não te conhece. Antes disso, pessoal, tem um aviãozinho aí na tela de vocês. Clica aí, se você tem uma pessoa que você acha que seria interessante aí o assunto nosso de hoje, que é como estudar física, ou que está no colégio, ou que está prestando vestibular. Então, se você acha que a pessoa vai achar interessante o nosso assunto, coloca lá para o aviãozinho lá que ela recebe a notificação para entrar. Então, André, queria inicialmente aí te agradecer a disponibilidade, pô, Não, muito tamo legal junto, tamo junto. contigo. E que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você. E uma coisa que até hoje eu não sei, essa história do caranguejo, hein? Tá, eu conto aos pouquinhos, eu vou contando isso. Então Bom, tá bom. eu comecei esse negócio na faculdade. Eu comecei com astronomia, né? O pessoal brinca até hoje que eu fiz astrologia, mas eu fiz só o primeiro ano lá na Federal do Rio de Janeiro,
acho que o pessoal sabe que eu sou carioca. E depois eu fui, como os cursos de astronomia e física eram muito próximos, né? Aí depois eu acabei migrando para física e fiz a física na Federal do Rio de Janeiro. Aí na década de 90 eu vim para São Paulo, teve um convite da então escola chamada Ângulo Latino, que fica lá na Aclimação. Aí Sim. eu vim, isso meados de 95, eu acho. Era para ficar um ano só, mas eu gostei da cidade. Na verdade, eu sou carioca, mas radicado em São Paulo. Meus filhos são de São Paulo e gostei muito e fui ficando. Um ano a mais, um ano a mais. E, bom, tá quase 25 anos aqui em São Paulo. Aí comecei a dar aula no Ângulo Latino, aí você conhece algumas pessoas, eu não conhecia ninguém aqui, né? Obviamente. Aí conheci algumas pessoas que me indicaram outras, aí comecei um cursinho no CPV, lá da Faria Lima, e depois do Morumbi. E aí do CPV eu fui para o COC, do COC fui para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto conheci o professor Elias, professor de biologia, não sei se o Jordi conhece, acho que conheceu. Conheço. Isso, Sim. o cara da biologia. E aí ele me levou para São José dos Campos, que ele montou lá o COC São José dos Campos. E de lá conhecia outras pessoas do Poliedro, acabei indo para o Poliedro e desde 2006, 2007 a gente está trabalhando no Poliedro. E é isso. De uma maneira bem geral é essa. A história do caranguejo é que os alunos souberam que eu fui paraquedista do Exército. E lá, os soldados não têm absolutamente nenhuma distinção se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara é negro, se o cara é branco, como você que tem olhos azuis, de origem inglesa, não importa. Todo mundo lá é caranguejo. E aí alguém descobriu isso, me chamam de caranguejo, mas é uma besteira. E eu pego Que é uma marca sua esse caranguejo aí, né? Isso aí é. caranguejo, e aí fica. Não adianta você brigar para parar de chamar, que eles me chamam de caranguejo assim mesmo. Mas é isso. Nossa, finalmente eu descobri o porquê agora desse apelido, dessa história do caranguejo aí. É. Sabe que eu até imaginei que fosse pelo sotaque carioca de falar caranguejo, né? Mas Não é, é. não é. Não é. É por causa dessa história aí, entendeu? Ah, De que legal. quartel. Pô, não sabia que você foi paraquedista do Exército. Que legal, hein? Fui para aqui do deserto. Foi. Eu tenho pavor de altura, mas fui, acredita nisso? Putz, sério mesmo? Cara, Caramba. pô. É que o pessoal fala assim, né, Jorge, o calçada que está ouvindo. Pô, mas que absurdo. Você vai lá fazer bang jump, pula de uma alturinha. Não estou falando dessas alturinhas. Essas alturinhas até minha avó saltava, porra. Eu estou falando de 4 quilômetros de altura, aí o negócio pega pesado. E você é muito moleque, né? 18 anos, chega. Minha história com a altura acabou. Você só vai pensar no que você. Quando a gente tem essa idade, a gente só pensa no que a gente faz depois, né? Exatamente, cara. A Sabe gente que faz primeiro, depois a gente, Você a gente sabe que pensa. agora não, Jordi, agora não, porque, pô, mas antigamente eu contava esse negócio quando eu dava aula de resistência do ar. Peço desculpa se eu estiver invadindo a tua live em relação a isso, mas quando eu dava aula de Imagina. resistência do ar, eu comentava sobre a situação do salto de paraquedas, sabe? Assim, eu não gostava muito de contar porque o cara foi paraquedista e tal, então eu parei com isso. Mas tinha umas histórias bem legais sobre paraquedismo e eu nunca incentivo os meus alunos a fazer paraquedismo, que eu acho super perigoso, entendeu? Recentemente morreu um garoto no Rio de Janeiro, ficou preso na Putz. aeronave, foi lamentável. Mas vamos embora. E tem diferença, né, do paraquedas militar, né? Que Tem, você salta de uma altura tem, mais baixa, tem. né? O pessoal chama de salto operacional. Então você vai com mochila, armamento, essas coisas todas, e não é aqueles espetáculos que a gente vê os jovens fazendo hoje em dia aí, que é um evento, é um esporte, né? No exército não tem nada disso. Por exemplo, você não pode gritar quando salta da aeronave, porque é proibido, enfim, tem essas coisas. Chama a atenção do inimigo, né? Você grita lá, o cara já dá um pipoco em você lá. Eu gritava loucamente, entendeu? De medo mesmo. Você tem uma ideia? Ó, desculpa, eu vou completar um negócio aqui rapidinho, tá? A tropa, você fica obrigado a ficar 2 anos no quartel. Então, eu tive que trancar a faculdade para ir para o quartel. E você sabe que os oficiais
sabendo do medo que os soldados têm, eles não deixam você ir para casa num dia anterior ao salto. Porque se você vai, você não quer voltar, entendeu? Tem que ir lá buscar o cara, é meio A constrangedor. mãe não deixa voltar. A minha mãe, nossa, de jeito nenhum. Nossa. A mãe fala, "Não, pode chamar o general aqui, não sai." Ai, caramba. É isso. Oi, deu uma travadinha aí. Gravada aí, Jordi. Tô te ouvindo, não tô te vendo. Tá me vendo agora? Agora acho que voltou. Tá. Ó, o Nossa, Rogério mas é. entrou aí, acho que é o Rogério, um abraço para o Rogério. O meu amigo Humberto, também conhecido como o monstro da matemática, também entrou. Um abraço, Humberto. Professor Humberto do Planck, conheço sim. Nossa, esses caras aí, só tem monstro. A gente trabalhou no Poliedro um tempinho aí, Isso, junto. claro, claro. E lembro dele, do Colégio Planck. O Opa, Rogério foi o que fez essa live de geografia. nossa, esse daí é o cara. Não Tem tem assunto pra pessoa gente de ficar horas e geografia que horas tenha viajado conversando. mais do que esse cara aí, entendeu? É verdade. Ô, Abraço. André, Fala aí, meu. seguinte, nosso tema de hoje, né? Uhum. Então, apesar de eu ser professor de física, né? Falei, não, vou chamar um cara craque, um cara fera no assunto aí, que é o André, para bater um papinho sobre isso. Primeira pergunta que eu queria te fazer, André, por que você acha que a nossa matéria tem uma fama tão ruim para os alunos? Bom, No geral, né? Não, tá, assim, não vamos tentar falar todo mundo, mas assim, boa popularizar, parte. tá, assim, eu acho que é um pouco de culpa de nós professores, sobretudo no primeiro e no segundo colegial. Eu acho que por conta dessa necessidade de cumprir programação, para que o aluno no terceiro colegial tenha visto, sei lá, quase que a programação inteira, você pode atropelar aqueles conhecimentos que os alunos têm e o que os alunos, por exemplo, as crianças gostam, são curiosas por fenômenos físicos e químicos, elas perdem um pouco isso no colegial por nossa culpa, ou talvez pela estrutura de ensino que a gente tem, que é visando lá no final o vestibular. Pode ser isso. Então, veja, você também, a maioria dos professores de cursinho, de terceiro colegial, de alguma maneira, a gente perdeu um pouco a mão em dar aula para o primeiro e para o segundo colegial. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está dando aula, por exemplo, de lançamento horizontal, composição de movimentos, eu vi um colega meu do Rio de Janeiro que ele, antes de aplicar os conceitos físicos e a matemática que é envolvida na composição de movimentos, ele passou um pedaço do desenho do Papaléguas. Os meninos que estão assistindo talvez não tenham presenciado ou assistido esse desenho, que era muito famoso na década de 80, mas na maioria dos desenhos dos episódios, o coiote sempre buscando pegar o Papalégua, ele montava... Quase sempre se ferrava, né? Era um engenheiro espetacular, pena que era azarado, né? É um engenheiro, porra, espetacular. E ele estava sempre caindo num precipício. E ele pegava exatamente a parte em que o coiote caía do precipício. O coiote andava, aí a máquina parava e depois despencava. É óbvio que estava errado, obviamente, mas ele usava aquilo para mostrar que eram dois movimentos simultâneos. Um movimento na horizontal uniforme e o outro de queda livre na vertical. Então, as aulas dele no primeiro colegial, ele enriquecia muito com essa configuração. E também, o cara é um showman. E ele tentando cumprir programação, porque queria que os alunos do terceiro colegial fizessem um vestibular adequado. Então, eu acho que, de certa maneira, é um conjunto de erros. Das instituições de ensino que ficam batendo, tem que decorar a fórmula da equação do alcance máximo, essas coisas aí, que acaba irritando aquele aluno que podia ser um talento, mas ele fica enojado daquilo, ele não entende aquilo, aquela aplicação, e aí ele se afasta. É uma pena, porque a gente podia ter grandes físicos se a gente não tivesse um colegial com esse perfil. É o que eu acho, eu penso assim. Então, você sabe que eu concordo com o que você falou. E tem uma questão também, né, André? A excessiva matematização, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, tanto é que para muitos alunos do começo do médio,
eles até não conseguem muito diferenciar física de matemática, porque é matemática, né, fórmula tal, e na verdade física é uma matéria extremamente conceitual, né? Muito nossa, muito conceitual. Firme, e a matemática é a nossa ferramenta para desenvolver e tal, mas são coisas que, na minha opinião, deveriam ser tratadas de forma diferente. Veja, Você Jorge, tem uma parte conceitual, ó, eu vou te falar, pois não. eu se fosse fazer o vestibular dos meus sonhos, o que eu faria? Para carreiras assim, que não vão precisar da física, eu faria uma prova quase que puramente conceitual. Sim, E concordo. deixaria a matemática, a matematização para carreiras como engenharia, Sim, como sim. medicina, que vão precisar Concordo. mais da Eu física. concordo, eu concordo. Eu concordo, eu concordo. Tinha esse modelo de FUVEST antigamente, né? A tal da Sim, Mapofei, que de alguma maneira tentava direcionar aquele menino que tem mais talento para a parte de humanas. E, enfim, eu não vejo sentido o garoto que quer fazer ciências sociais ou direito fazer uma prova de física pesada, de matemática pesada. Dá para fazer uma prova, uma prova bem feita que não pese tanto para o garoto. E naquelas outras carreiras que ele vai precisar, aí dá uma apertadinha. Bom, eu não sei se esse modelo atualmente iria vingar, mas eu gostava desse modelo de antigamente. Eu sinceramente gostava, mas hoje em dia mudou. eu gostava também, viu, André? Eu achava, mas assim, você até exigia até um certo ponto, né, e mais conceitual e deixar realmente quem vai precisar mesmo para carreira aí você puxa a mesma matéria, mas assim, não para todo mundo. Né? Sim, sim. Veja, ó, para o pessoal que está assistindo, professor Chico também, que é engenheiro lá da Federal de Juiz de Fora, é, quando a gente está estudando física, no primeiro ano, no primeiro semestre, a gente aprende, por exemplo, a calcular lá o trabalho que é integral lá, não sei o quê. O cara do cálculo nem terminou o limite e o cara da física já está metendo a integral. Então você já fica assustado. Aí você fala, pô, mas isso é um absurdo. Só que no colegial tem algo parecido. Quando o menino Sim, começa a ver movimento uniforme, e aí tem as funções lá, a tal da equação do sorvete, como os meninos falam, pô, às vezes o professor de matemática não começou função. E aí sim. parece que a física está sempre um passo à frente na matéria, e isso acaba, de alguma maneira, desestimulando os alunos. Você sabe que na Federal Fluminense eles faziam invertido. Eles primeiro tinham a aula de cálculo 1 no primeiro semestre e a física 1 era só no segundo semestre, porque o cara já tinha visto todo o cálculo e aí eles iam melhor do que a gente lá da Federal do Rio de Janeiro em si. Eu achava que essa parte da matemática ela poderia andar um pouquinho mais na frente para o pessoal da física depois vir aqui. Não, eu concordo plenamente com você. E esse é um dos motivos também da nossa má fama, né? Ah, sim, sim. O aluno vê aquele gráfico posição-tempo, vê uma função crescente, ele acha que o cara está subindo a ladeira. Cara, é muito difícil tirar isso, esse conceito do menino. Eu acho muito difícil. Um abraço, Robson. Um Enfim, abraço. enfim. E, André, eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas só para comentar de novo, né? Uma outra coisa que falam muito aí da nossa matéria é decorar a fórmula. O que você acha a respeito Bom, vamos dessa lá. questão de Vamos lá. decorar a fórmula? Eu tenho algumas considerações em relação a isso. A primeira é que a gente tem a prova da Unifesp, que é feita pela Fundação VUNESP, que fornece formulário. Me parece que algumas faculdades do Sul também fornecem o formulário. E quando Sim, essa configuração foi abordada, eu acho que o pessoal imaginou que haveria um aumento substancial das notas dos alunos. Isso não é verdadeiro do ponto de vista estatístico. Quer dizer, ter fórmula ou não ter fórmula, em média, os alunos vão muito mal. Bom, é aquela história. Mas agora, pessoalmente, eu acho que é importante que se divulgue uma folha com o formulário. Ponto. Mas não sou adepto que o aluno fique decorando aqueles formulários malucos. Não sou decorar por adepto. decorar, né? Sem Não, sentido. não sou adepto. A Unicamp costumava colocar nas provas de segunda fase
uma dica aqui, aquela equação ali, para tentar diminuir essa configuração que a gente tem aí, que é... Aí o aluno vai, vai ter que decorar essa fórmula aí, nossa, não dá. Aí ele já desanima. Ele já desanima, entende? Veja, eu não estou pensando naquele garoto que é naturalmente talentoso para exatas, que gosta. Eu estou pensando no menino que ele é talentoso, mas não em física. Ele é talentoso, por exemplo, em história, em redação. E aí ele vê aquilo, assim, nossa, tem que decorar essa forma, nada a ver. Então, o professor tem que ter bastante habilidade para... Eu estou falando agora já para o pessoal do terceiro colegial e do cursinho. Bastante habilidade para contornar esse problema. E aí eu falo, Jordi, ó, o cara vai fazer a primeira fase da FUVEST, ele perguntou lá o negócio do campo elétrico. Se o menino, aí eles não colocam um formulário. Se o menino não souber a equação, ele, infelizmente, vai ter uma dificuldade extra para resolver aquela questão lá. Então, é um impasse esse negócio. E eu sou Mas bem... é o que você falou, né? Decorar por decorar não é o caminho. Não É que é. você, entendendo o assunto, você acaba automaticamente decorando sem perceber, né? Sim, sim. Mas Então, não que por isso que o o professor objetivo é tem que ter... a decoreba de fórmula, né? Veja, eu não vou falar que isso vai zerar esses problemas, mas vai diminuir. O aluno ter confiança no professor, falar assim, ó, eu sei de tudo isso, eu concordo com você, mas eu preciso que para essa prova você memorize isso daqui e faça junto comigo essa lição aqui. É só isso que você precisa. Ele precisa ter confiança em você para ele continuar o curso, porque desânimo, cansaço. Eu costumo falar para os alunos assim, Jordi, o campeão, pô, André, eu estou cansado. Ok. Todo mundo fica cansado, pô, estressado. Ok. Mas cansaço não significa desistência. Não Sim. significa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá cansado? Descansa. Não desiste. E vamos indo, vamos indo. Mas você tem que trazer o aluno para você, senão ele não vai querer. Eu não sei se, por exemplo, a gente está falando de física aqui. Eu não sei se o Humberto, lá na matemática, tem esse mesmo problema. Se o Chico, lá no inglês, tem esse mesmo problema. Decorar, por exemplo, sei lá, aqueles verbos irregulares, tem que saber porque tem que saber. No caso do Rogério, ó, preciso que você decore isso, isso e aquilo, senão não dá para debater o garoto que, pô, confunde a capital da Bolívia e fala que é o Afeganistão, você entende? Tem algumas coisas que ele tem que saber, aí não tem jeito. Tem o mínimo aí, né, André? Tem Tem um que ter o mínimo, tem um mínimo, né? mínimo. Ele tem que ter um V0 para... Né? É isso. Ó, o professor Antonello, que aliás fez a live do Enem semana passada, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, né, se a gente tem todos esses problemas com a mecânica, por que então tem esse costume, né, de trabalhar no primeiro ano do médio mecânica e, por exemplo, a sugestão dele, em vez de trabalhar mecânica, trabalhar assuntos, como termologia, como ótica. Antes de você responder, André, eu vou responder primeiro para o Antonello, depois você fala a sua opinião. Cara, o que o André falou agora há pouco, né? A gente que tem muito costume de dar aula em cursinho, quando eu fui dar aula no primeiro e no segundo ano, que eu voltei, eu senti o baque também. E eu dei física para o primeiro ano e foi uma experiência muito complicada. E eu concordo com você, eu não consigo achar uma explicação racional para se ter mecânica no primeiro ano. Eu acho que poderia, digamos assim, dessensibilizar o aluno com a física, com termologia, que é uma matéria meio isolada, não tem muito pré-requisito, a matemática não é tão assim complicada, mesmo ondulatória, esses tópicos aí, deixar a mecânica para o segundo ano. Eu não consigo ver uma lógica. Você vê alguma lógica, André? Por que tem esse hábito de dar o mecânica no primeiro ano? Bom, eu não sei se isso é um reflexo do que tem nas faculdades, né? As faculdades que tem um perfil de exatas, o primeiro ano tem a mecânica, né? E depois termologia, ótica e ondas. Eu não sei se foi da universidade que veio para o ensino médio, não saberia dizer. Mas até há um tempo atrás, o Bandeirantes fazia essa inversão. Ele começava pelo livro 2 do Ramalho. Ele começava, então, com ótica. Se você
Bom, é que agora eu não vou lembrar, mas você me corrige, por favor, e os colegas que eventualmente estão assistindo, se puderem, me corrijam. Mas no livro 2 do Ramalho, começa por termologia. Aí vai até lá termodinâmica e depois começa ótica. Depois ondulatória. Eles começavam, porque eu dava uma aula para uma aluna particular, eles começavam por ótica, que tem uma conceituação mais simples, eles já viram alguma coisa de geometria, então uma semelhança de triângulos e tal. E aí era uma estratégia muito interessante essa do Bandeirantes em relação a isso. Eu não me lembro de outro colégio, outra instituição de ensino que propusesse essa inversão, começando com ótica termo e depois, no segundo ano, com mecânica. Não sei. Aqui em São Paulo, só no Bandeirante, que eu me lembro. Não vejo nenhum sentido também. Nenhum, zero de sentido. Zero de sentido. Zero. Não dá. Não Porque a vejo. mecânica tem muito pré-requisito, né, André? Muito pré-requisito. Muito. E assim, a mecânica, ela acaba ajudando muito na eletricidade também em algumas partes, né? Que você tem uma. Sim. Por Então, exemplo, teorema da nossa, foi energia muito cinética. traumático. Primeiro ano, mecânica. Foi muito traumático para mim. Não é? Eu vejo os meus colegas que dão aula no primeiro colegial e eu vou aprendendo com eles como que eles vão se posicionando, a ordem que eles seguem, porque é um terreno fértil para você perder o aluno ali mesmo. Para mim, Sim. Jordi, o professor do primeiro colegial, em termos de colegial, tá bom? Até o fundamental, eu não tenho a mínima experiência. Mas um pouquinho que eu tenho de experiência, me parece que o professor do primeiro colegial, ele é o mais importante. Estou falando de física, de redação, de, sei lá, química, todo. É esse professor, porque é um artista. Ele é um artista. Para ele conseguir trazer esse aluno, incentivar, não sei o quê, eu acho. E eu aprendo muito com o pessoal que dá aula no primeiro e no segundo colegial. Sim. André, você falou do primeiro ano, né? Eu não sei Uhum. se você sabe esse dado estatístico. Você sabe que o primeiro ano é o grande buraco da educação do Brasil. É o ano que tem maior número de desistência, Evasão, não é? Eu ouvi evasão essa e história. repetência de alunos. Porque muda segmento, né? Você muda do fundo para o médio, aumenta a quantidade de matérias, aumenta a exigência. O Tá. primeiro ano é um ano muito Deixa eu complicado para o fazer ensino médio. uma. Vamos supor, Jordi, que eu tivesse a capacidade para montar uma escola como o nosso amigo Humberto teve essa capacidade, o cara é fenomenal. É, Se eu tivesse algum poder de conversa, de persuasão, eu ia num caminho diferente. Costuma-se, a coordenação e a direção, colocar, entre aspas, os professores mais, vamos lá, os melhores professores. Eu não sei de onde eles tiraram esse termo no terceiro colegial e no cursinho. Exatamente. Completamente furado para mim. Completamente furado. É o primeiro colegial. Pô, o aluno está chegando, em geral, ele vem de outra escola, vem para o primeiro colegial. Pô, tem que ser o time peso pesado ali no primeiro colegial. Ali. Esse Para professor, ganhar um aluno, né? assim, ganhar o aluno, a confiança do aluno, Isso. sobretudo, você vai diminuir a evasão e você vai ter uns alunos para o segundo e para o terceiro colegial muito mais bem preparados. Essa é a minha visão. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu, hoje, não tenho nenhuma capacidade para dar aula no primeiro colegial. Eu ia ter que eu ia ter que estudar, eu ia ter que voltar, ver a aula dos professores, aprender a dar aula para o primeiro colegial de novo, porque para mim é o fundamental. Então, os melhores professores são os professores que estão no primeiro colegial. Essa é a minha visão. Outra, eu não dou aula no primeiro colegial porque eu não tenho competência. Eu queria ter competência para dar no primeiro colegial. Realmente a gente tem que se reinventar, isso que eu falei. Sim, esse é Esse, o termo. Você tirou o termo da minha agora, exatamente. Tem que se reinventar. A didática é diferente, o linguajar é diferente, o encaminhamento da aula é diferente. Eu sei que
para uma questão de mercado é importante, aquela programação, eu entendo tudo isso, mas os professores de primeiro colegial são os mais indicados para isso daí. Os melhores têm que estar no primeiro colegial. Se eu tivesse uma escola, eu faria isso. Eu concordo com você também. E ó, indo até um pouquinho mais para trás, Pois André, não. os melhores dos melhores tem que ser da educação básica lá atrás, né? Ah, sim. Bom, ó, eu nem tenho assim, eu não tenho nem coragem de comentar sobre aqueles colegas que conseguem dar aula, ensinar a ler, a escrever, a somar fração com os meus. Eu não tenho ideia do tanto que esses professores são importantes. É um negócio fundamental. Eu estava tentando há tempos atrás, há muito tempo atrás, na verdade, explicar para minha filha aquelas coisas que eu imaginava que era básico. Não é básico. Para explicar, tem que ser uma pessoa muito bem preparada. E eu não estava preparado. Não estava. Então, esses colegas que estão lá na linha de frente, quando eu pego um aluno para aprender a ler, escrever, para mim, todo o meu respeito a eles. Todo o meu respeito. E eu assino embaixo também. admiração. É importante não, é interessante, né? Como se faz essa inversão, né? O mais importante deveria ter sido ficado lá atrás, né? E o pessoal acha que o importante é o que termina a história. E não é mesmo, né? Eu discordo. Eu discordo. Eu Talvez a concordo com gente você também. esteja, talvez, tá? Como a gente está na ponta, no finalzinho lá, aí dali o cara passou na faculdade, o Humberto, Iteano, o cara passou na Pinheiros, passou nas grandes escolas, na GV, enfim. Aí parece que o mérito é só dos professores de terceiro colegial e de cursinho. Isso não é verdade. Os Não alunos é. que estão aí, isso não é verdade. Não é. O importante, o professor importante para mim, veja, o Humberto e agora o Jordi. Em países nórdicos, eu fiquei sabendo que os professores que ensinam as crianças a ler e a escrever, eles têm o maior salário em relação ao governo. Nenhum funcionário do governo pode ganhar mais do que esse tipo de professor. Porque esse professor é o mais importante, não existe isso. Como é que você vai saber teoria da relatividade se você não aprendeu a ler? Se você não sabe somar uma fraçãozinha, fazer raiz quadrada, entende? Da importância desses caras. Sim. Concordo plenamente com você, André. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Você é bem conhecido no Poliedro pelas suas listas, né? Bom, eu Listas de vou falar, exercício. mas eu já vou já dizer de quem é o mérito, tá bom? Eu não sou o pai da criança, de jeito algum. De jeito algum. Mas pode Tá. perguntar. Não, então, o que eu queria falar sobre isso, né? A importância de resolver bastante exercícios, de ter um estudo contínuo, não só para a física, né, que é o nosso assunto de hoje, mas para todas as matérias, né? O quanto é importante o aluno adquirir, né, esse hábito do estudo me fugiu a palavra agora aqui, do estudo contínuo, né? De ter o Sim, hábito de estudar, não sim. ficar estudando só um dia ou outro e Sim. resolver listas, exercícios. Uhum, uhum, uhum. O que você Então, acha disso? veja, eu acho que você e o pessoal que está assistindo dias de humanas não tem a mínima capacidade de falar. Mas na faculdade, lá na Federal do Rio de Janeiro, até o cara dava aula lá, sei lá, de termodinâmica. Dava aula e falava assim, ó, tem um livro indicado, o livro tal, e lá a gente usava o do Moisés, porque o Moisés era nosso professor, enfim. Então, o livro do Moisés, o livro do Halliday, e tem no Xerox uma lista lá de não sei quantos problemas. Faça, se vira para fazer a prova. Então, essa ideia ficou muito arraigada na minha cabeça para estudar, porque assistia a aula, chegava em casa, estudava a aula e ia fazer a lição. Eu tinha que fazer lição, porque se eu não fizesse a lição, eu não conseguia acompanhar. Estou falando por mim, viu, Jordi? A aula seguinte, eu não estava devidamente preparado. Bom, então eu fazia isso. Legal. Quando eu fui para o poliedro, eu aprendi com o mestre Humberto essa linha de raciocínio que ele usava para as aulas dele da turma ITA. Que ele tem as listas dele, que é um negócio, está registrado lá na Biblioteca Nacional. É um negócio Famosas, fenomenal. opa, famosíssimas. Então, o que eu fiz?
eu juntei aquilo que tinha lá na Federal do Rio, quando era garoto, com o que o Humberto fazia na Turmaíta lá de São José dos Campos, naquela época. E aí eu fui tentando adaptar para a gente. Obviamente que não com o peso que o Humberto propunha aos candidatos lá da Turmaíta, que pegava pesado e tal. Então, eu fui tentando ajustar. Então, o que eu faço em aula, e agradeço muito a coordenação do Poliedro, de, entre aspas, tolerar, aceitar essa dinâmica da minha aula. Então, eu vou dar uma aula X. Então, eu preparo a aula, Jordi, em cima da lista que eu montei. E como que essa lista está montada? Em função dos últimos exercícios que foram cobrados nos vestibulares mais concorridos. E eu não fico privilegiando só São Paulo, não. Isso também é um outro erro. Tem aluno nosso que quer prestar, por exemplo, a região Norte e Nordeste. Tem aluno que quer prestar a região Sul. Pô, o cara quer fazer engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina, que é uma escola espetacular. Ou engenharia cartográfica na Federal do Paraná, ou direito na Santa Maria. Então eu tento, isso é um desafio para mim, eu tento montar uma lista. Não tem 300 exercícios, no máximo 22, 23, no máximo 25. E aí eu falo para eles que é para pelo menos fazer aquela quantidade de exercícios. Ah, André, mas eu não consegui. Tá tudo bem, tenta fazer, tenta. Não conseguiu, vê a resolução. Tem dado certo em relação à aprovação. Resultado final. Então, tem questão muito simples, tem questão muito difícil. A doutora Raíssa entrou. Boa noite, doutora Raíssa, ex-aluna do Poliedro. Então, e tem uma questão um pouquinho mais puxada, tal, mas eu tento deixar esse material adequado ao candidato. Se ele vai prestar, se ele só quer Pinheiros, ou se ele quer só Santa Casa, ou ABC, as grandes escolas de medicina, aquilo vai ajudar. André, eu vou tentar umas outras escolas de medicina, também vai ajudar. Eu tento conversar com eles em sala de aula. E a lista fica liberada para quem quiser acessar. Não tem nada de mais, absolutamente nada de mais, Jordi. São questões que eu tiro de qualquer lugar da internet. Quando me pedem, eu forneço e tudo bem. Mas eu não uso SuperPro. Então, eu acho muito bacana trabalhar também com lista de exercício. Em física, principalmente, né? Você pegar de um exercício, aí você começa, e se fosse uma outra condição, o que aconteceria? Sim. Se tivesse atrito, o que mudaria? Tal, né? De uma coisa pode... Sim. Ajuda o candidato. Dá para fazer, né? Você pegar um caso e começar, né, tirar vários outros casos dele, a partir dele, né? Agora, olha só, Jorge, tem uma outra coisa que eu falo para os meus alunos. Vamos lá, primeira fase, beleza? Aquela questão de física, sei lá, a questão X de física lá, ela não é mais importante que a questão de inglês, ou a questão de matemática, ou a questão de... Não, cara, não é. Não é em absoluto, de jeito algum. Então, não adianta você querer fazer tudo aquilo que eu estou pedindo, tudo aquilo, e abrir mão de estudar geografia. O cara é maluco. Aí, ó, aproveito que o Chico está assistindo e falo, fico absolutamente revoltado quando eu percebo alunos que estão, entre aspas, matando a aula de inglês. Não, mas eu sei inglês. Pô, tá maluco, cara? São 6 questões. Não se abre mão do negócio desse. A minha sobrinha, ela estudou no Poliedro e, graças a Deus e ao esforço dela, ela passou agora na Pinheiros. Na verdade, ela passou em tudo lá. E eu falava muito com ela, até por conta desse contato, eu falava muito com ela. Eu não consegui fazer essa e aquela lição. Não tem problema. Não tem problema. É muito importante que você tenha a sua agenda de estudo. Se você reservou 1h15 para estudar aquela matéria, é 1h15. Acabou. Descansa e vai seguir a sua agenda depois. O que você acha de eu ir no cinema no final de semana? É óbvio que vai no cinema. Vai no seu cinema. Vai descansar, vai ver um filme. Nas férias eu vou ficar estudando. Bom, como da família, eu falo, você é retardada? Você nas férias você vai fazer o que foi pedido para você fazer. Se é para fazer isso, faça. Se não é para fazer, vai se divertir. Então, é muito complicado a gente assim, dar uma opinião mais forte para o candidato,
porque cada um tem uma maneira de pensar, enfim. Mas eu acho que ele tem que estudar, mas tem que saber o que está estudando, tem que ter uma agenda, não pode ficar estudando igual um maluco, sem nenhum critério. É Senão não vai. estudar com inteligência, né, André? Exatamente, exatamente. Pô, olha só, tem um professor no Poliedro, o Sassá, que ele usa uma metáfora muito interessante. Ele fala assim, ó, vocês foram contratados, imagina que eu sou um guia, eu vou te levar da cidade A para a cidade B. Da cidade B para a cidade C, eu já não tenho competência para te levar, vai ser um outro guia. Mas de A para B eu me garanto, vocês vão me pagar e eu vou te levar. Beleza. Aí você está levando o cara de A para B. Aí quando você olha para trás, tem um candidato pegando um outro atalho. E aí, você, pô, não estou conseguindo te ajudar. Então, eu peço para os alunos, ó, tenham paciência para ouvir a dica que aquele professor está te dando. É o caminho das pedras. Eu acho que pode te ajudar. Eu acho que pode ajudar. São muitas coisas, né? Ter Jorginho, eu vou te confiança. fazer uma pergunta. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, agora eu vou mudar aqui um pouquinho. E aos colegas que eventualmente ainda estão assistindo. O que é bom professor para você? Nossa, é uma pergunta simples, mas ao mesmo Sim. tempo profunda essa, né? O que é Olha, bom? um bom professor, eu acho que ele tem, assim, para mim, o começo da conversa, passar o conteúdo de forma correta, Sim. mas não só isso. Ele tem, o bom professor, ele consegue envolver o aluno. Eu acho que a relação professor-aluno, você tem conexão, tem que ter uma conexão, tem que ter uma, de alguma maneira, né? E é muito interessante, né? Porque quando a gente fala conexão, André, colégio, que você sabe o nome de todo mundo, é mais fácil. Mas mesmo no cursinho, por incrível que pareça, se cria conexão também. Sim, cria. Empatia. Dos meus professores de física, de matemática, que eram as matérias que eu mais gostava, eu senti uma conexão com eles. Assim, eles podiam até não saber o meu nome, mas, pô, vai entrar o cara tal lá, nossa, que legal. Eu acho então, tem que passar o conteúdo de forma correta, tem que, digamos assim, inspirar o aluno, motivar ele e ter essa conexão. E para Boa. você, André, o que você acha? Ah, nada muito diferente, não. Nada muito diferente. Eu penso assim, se as escolas de pedagogia, enfim, elas estão cada vez mais com menos alunos. Isso é muito preocupante porque é, a nossa profissão de professor, ela não é exatamente tão reconhecida como deveria em países de primeiro mundo. Mas se o cara escolhe ser professor ou por alguma razão ele acabou entrando numa sala de aula, ele tem que gostar do que faz. Eu acho que se eu pudesse acrescentar alguma coisa, não acrescentar não, mas fazer uma combinação linear do que você falou aí, ele tem que gostar do que está fazendo. Tem que gostar muito mesmo do que está fazendo. Às vezes a gente reclama de aluno e tal, e muitas das vezes a gente se encontra, como você falou, oh, André, imagina que esse bate-papo a gente está tomando uma breja, está comendo uma pizza e tal. É muito difícil que quando os professores se reúnam, a gente não fale sobre escola, sobre vestibular, sobre aluno. É muito difícil. Em geral, esse assunto vai aparecer ali. Parece uma Dominante. cachaça. Parece uma cachaça. Sim, Você, pô, não fica. Você não se livra disso, pô. É um negócio impressionante, né? é verdade. Outra pergunta difícil aí para o Calçada, para o Chico, para você, para o Rogério, enfim. Você gostaria que o seu filho se tornasse professor? Nossa, hein? Eu achei que a primeira fosse difícil, mas essa É daí bom o cara perguntar assim, ô André, define o que é entropia. Não era é? mais fácil responder o que é entropia, viu? Ó, eu não sei o que é entropia, só sei calcular algumas, tá? Eu Não é, também. não é um negócio? Eu não sei. Não Ó, sei. o professor William chegou aí no pedaço, um abraço para o William. Opa! Ah, Opa, um então, abraço André, para eu vou te todos falar, vocês. meu. Eu com relação, eu tenho dois filhos, né? Meu filho Sim. mais velho vai fazer 14 anos agora em outubro.
Minha filha faz 12 anos em dezembro, né? E olha, eu vou te falar, eu sou muito tranquilo com relação à escolha de profissão deles. Entendi. Assim, né? Porque eu Inclusive no costumo falar para magistério. eles assim, oi? Inclusive para o magistério. Então, eu não sei se eles vão seguir isso ou não, mas assim, o que eu falo para eles, né? Que é a minha opinião, eu acho assim, você tem que procurar juntar os dois lados. Porque assim, não dá para também ficar romantizando, ah, eu vou fazer o que eu quiser e, pô, você não ter condição de colocar uma comida na sua mesa, de morar num lugar, de viajar, né? Eu acho que também, assim, eu tenho essa opinião, eu não E fico romantizando aquela coisa de, né? Mas autossustentável. também, se a gente só olhar para a questão do dinheiro também, pô, vai ser o quê? Traficante, ladrão? Então, tem que É. tentar juntar, na medida do possível, Isso, as duas coisas. isso. Sim, eu não sei. Eu não sei. Não sei te responder assim. Não, mas não ia ficar falando, ah, te proíbo de fazer isso. Não... Não, de jeito algum, de jeito não, de jeito algum. Bom, eu tenho uma filha de 19 anos, a Ana, eu sempre pedi para, ó, qualquer carreira, mas não vai ser professora. Pois bem, está fazendo pedagogia. Ah, quer ser professora? Tá bem, ok. Ela quer ser professora? Quer ser professora. Ah, mas sabe o que aconteceu? Você falou que não, meu. Pode ser, Quando você fala que não, instiga a pessoa. então, beleza. É que nem o meu Não, eu não filho, ó. Meu filho eu quis falei. alterar a expressão, eu sei que hã? Ó, que nem o meu filho, eu falei para ele. Você pode torcer para Hã? qualquer time, menos Corinthians. Adivinha? Bom, vocês aqui de São Paulo têm isso. Como eu sou fluminense, só vive perdendo, ninguém liga para mim. Bom. Ô André, deixa eu te falar uma coisa. Ó, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, está muito bacana o nosso papo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as provas, vai, vou falar mais as provas grandes aqui de São Paulo, né? O Aham. Enem, que é a prova principal. Se você puder falar um pouquinho assim, como é que é o esquema da prova, né? O que as matérias que mais caem, o tipo de questão, assim, fazer um panorama aí geral aí das provas aqui de São Paulo, pelo menos. Tá. Então, Jordi, assim, né? Como a maioria dos, acho que a maioria não, totalidade dos professores, a gente tem uma visão bem razoável dessas provas, que, pelo menos dos grandes vestibulares, né? E aqui em São Paulo não dá para abrir mão. Talvez o vestibular mais concorrido aí, com alguma coisa em torno de 150, 170 mil candidatos, e a USP com 10 mil vagas só. Então, é uma prova, a primeira fase, que é absolutamente terrível para a maioria dos alunos, né? Sobretudo para aqueles que estão prestando medicina, porque ele já vai lá, olha, se eu não tiver essa pontuação, já estou fora. O aluno, ele, em geral, para se preparar para essa prova, em física, né, das 10 questões, a parte de mecânica e eletricidade cai alguma coisa em torno de 50% juntando tudo isso daí, ou às vezes um pouquinho mais. É uma prova, ela, assim, ela é tradicional, ela não vai trazer grandes novidades para você, é uma prova que há quase 50 anos ela vem repetindo um padrão, mas eu acho que o problema da FUVEST é esse detalhe da primeira fase. E outra, uma coisa que eu percebi quando cheguei em São Paulo. Eu fazia assim, Jordi, tinha uma questão qualquer da FUVEST. E aí eu ia e trocava o símbolo da FUVEST e falava que era, por exemplo, numa faculdade, sei lá, Federal do Espírito Santo. E aí os alunos iam Escolha lá e, melhor. ok, bom, e fazia o contrário. A questão era de um vestibular mais simples. Eu gosto de usar muita prova da UERJ, que tem um vestibular de primeira fase bem simplesinho, e eu colocava que era da FUVEST, pronto. Aí o cara começava a ver pelo em ovo ali. Então, tem esse. O cara chega, puta, é da FUVEST, nossa, É a grife, já né? A vai dar. etiquetinha lá pesa. Né? É. Então, às vezes, na revisão, eu tiro da onde é a faculdade. Eu tiro. O cara não sabia de nada, ó, vamos fazendo aí, vamos embora. Isso não costuma acontecer para as outras grandes, os outros grandes exames de vestibular. A VUNESP, a Unicamp, aí
A prova é difícil, mas ela tá. Mas a FUVEST tem esse detalhe aí que acaba incomodando os candidatos. Então, aí de novo, o professor tem que intervir e falar, ó, cara, é só mais uma prova, vamos que Sim. vamos, tal, não sei o quê. Em certa O escala, polimétrico, também acontece isso no ITA, né, André? sim, mas aí no ITA é tudo Botou difícil mesmo. ITA, meu, tuf, Nossa, um mais nossa. um. ITA, Ó, putz, o que eu vou fazer aqui? não, o Humberto aí que está ouvindo, nossa, botou ITA, o moleque já começa a passar mal. Não, mas eu não quero ser engenheiro, eu quero fazer medicina. Então tem que tomar cuidado se você vai usar as questões do ITA, aquelas que a gente sabe resolver, evidentemente, para não incomodar o candidato sem necessidade. Não precisa, entendeu? É uma prova Sim, espetacular do ITA e do IME, mas tem que saber onde que vai ser utilizada. Para o garoto que vai prestar medicina e direito, não faz muito sentido. É, a Unicamp, aqui em São Paulo, o pessoal busca menos. Estou usando como minha régua de padronização São Paulo, capital. E sim, busca muito a prova da Unifesp. Eu acho que o problema da prova da Unifesp, na nossa parte de física, química, matemática e biologia, é o tempo. Por exemplo, a minha sobrinha, ela não passou na Unifesp. Ela não passou, ela se atrapalhou no tempo na prova de matemática, ficou nervosa, perdeu a prova. Perdeu a prova, aí pronto, foi embora. E, enfim, cada prova é uma prova, mas eu acho que da Unifesp, esse negócio da segunda fase, o cara tem que estar muito treinado mesmo. Aí é treinado para dar sim. conta de resolver aquilo no tempo estipulado, que eu acho pequeno demais, 4 horas para aquelas 20 questões. E a FUVEST é a primeira fase, que eu sei que ela é terrível demais para os candidatos. Se o aluno conseguir superar essa dificuldade da primeira fase, eu acho que ele consegue ir melhor na segunda fase. Acho que em linhas gerais é isso daí. Tira o peso, né? Uhum, uhum, Tira uhum, uhum. o peso. E do Enem? O que você tem achado do Enem, André? Então, olha só, foi, não sei se foi ontem ou anteontem, eu dei uma olhada de novo na última prova do Enem e peguei lá uma questão que era aquela não é um avião, é um objeto que faz um voo horizontal e fica meio que jogando produto para uma parte de uma agricultura, não sei o quê. Aquela questão é de movimento uniforme, mistura geometria e, na minha visão, ela poderia estar aparecendo na segunda fase da FUVEST fácil. Então, não só essa questão, mas algumas outras que já apareceram. Tem uma de gráfico de energia potencial, um garoto pulando numa cama elástica. Aquela questão podia ser do ITA, que era para montar o gráfico, terrível. Então, aquela prova mais conceitual que no início surgiu, hoje em dia é uma prova mais complicada. Se alguém ainda acha que é uma prova super tranquila, nossa, de boa, em É física, a eu ideia, peço. a ideia dos primórdios do Enem, né, André? Sim, Pensar aquela sim. coisa lá. Muitas vezes também eles faziam muito mal feito aquele começo do Enem, né? Era muito Isso, mal feito. isso. Isso, mal feito mesmo, mal feito. Com a ideia de contextualizar, às vezes ele dava um tiro no pé. Pô, tem uma questão aí que um garoto vai fazer com o uso de uma tiradeira, quer acertar um negócio. Ele não disse se o disparo é feito do chão, se é feito de uma certa altura. Havia alguma imprecisão nos enunciados. De modo algum, eu quero criticar o exame. Fazer um exame para 4 milhões de candidatos deve ser uma logística maluca. Não sei se no mundo tem algo tão parecido com isso. Talvez na China, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, daria para aperfeiçoar, tem espaço para aperfeiçoar aquela prova, para tornar essa prova um pouco mais clara para os candidatos. E menos cansativa, né? Ele é muito cansativo. Sim, o Enem já faz muito tempo que deixou de ser, né, essa coisa mais simples aí. Ah, sim, sim. Eu acho que essa prova de ciências da natureza, no geral, Ah, tem dado muito trabalho para os alunos, né? sim, a parte de matemática também é bastante extensa. Não saberia, como não sou especialista, você que é professor de matemática, e o Humberto que está ouvindo, o Chico também é engenheiro da aula de matemática, se aquele número de questões de matemática
é adequado, se poderia eventualmente reduzir. Não sei se... Coisa, né, André? Muita coisa. Parece que sim. 45 Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Jordi, e os colegas que ainda estão assistindo a aula. Você acha que seria viável tanto o ITA quanto o IME utilizarem a nota do Enem na composição de notas para uma aprovação nessas escolas? Olha, eu acho que sim, André, e eu vou te falar uma ideia que eu tenho, que eu, assim, se eu fosse responsável por isso. Eu, na minha opinião, é que aí a gente entra também com a questão de cada universidade, né, mexe com egos das universidades, mas assim, eu assim, ó, vejo o Enem como se fosse a primeira fase de tudo, poderia ser. Entendi. Entendi. Tipo, mais vezes ao longo do ano e a primeira fase de tudo. Aí cada faculdade, a partir da nota da sua necessidade, fala assim, ó... Uma composição. Você quer prestar medicina? Então você tem que fazer tantos pontos no Enem. Aí você pode se inscrever para a segunda fase. Mas aí tem questão de pagar a inscrição, tem muita coisa, mas o que você perguntou eu acho viável, sim, de juntar, sim, por que não? Não como Não, sim, prova única, né? o Paulo está falando sobre autonomia, obviamente, essas instituições são instituições absolutamente respeitáveis, de excelência, tanto o IME quanto o ITA, são de excelência, e é uma pergunta que eu ouvi alguém me falar, e aí fez essa pergunta para mim, eu não sabia responder. Eu não sei. É claro que a gente tem que respeitar a autonomia dessas instituições, elas sabem o que é melhor para o seu corpo docente. Mas uma prova desse tipo aí, eu acho que não ia inviabilizar. Agora, pessoalmente, sei lá, 10% Eu da acho que nota. simplificaria a vida dos alunos. Não fazer como prova única, mas uma parte da prova, pelo menos, né? Sim. Perfeito. Ô André, deixa eu te falar, a nossa conversa está muito legal, mas nós temos a questão do tempo aí do Instagram, Sim. que vai acabar cortando a gente sem se despedir. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração, ó, muito legal essa nossa conversa, sua disponibilidade aí, acho que você passou informações aí bem úteis e importantes para o povo. Não, te agradeço quem agradece, muito pela presença aí nessa live de hoje. Eu falei para você, né, que eu sou tímido para falar coisas que não sejam relacionadas à matéria, à parte de vestibular, essas coisas. E eu te agradeço por ter conduzido muito bem essa live. Agradeço em especial aos colegas que entraram e ficaram acompanhando esse bate-papo. E eu falei para você, né? A gente espera que, de alguma maneira, possa incentivar os candidatos nessa briga para continuarem a estudar e, no final do ano, a gente veja a aprovação desses meninos aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Andrezão, um abraço aí e vamos tomar um café aí quando as coisas ficarem mais normais aí. Bom, tá bom? você que Saudades aí de te encontrar uma pessoalmente. cerveja, né? Vamos sim. Nem ia falar, mas já que você falou, né? Chama o Calçada também aí. Café, pode sim, claro. Um abraço para todos vocês, bom rever os amigos aí, vamos que vamos. Um abraço, Isso aí. valeu. Pessoal, obrigado a todos. Eu vou desligar aqui que já o Instagram vai desligar a gente. Um abraço, André. Obrigado. Tchau. Valeu, irmão. Tchau, Um abraço. Valeu, boa noite, todo mundo. Tchau, Valeu. tchau.